Comigo e o nosso mestre, professor Alexandre, para mais uma live que vai dar o que falar. Deita no divã que lá vem história, ou não? Mas será que aqui, em psicanálise, é obrigatório? O divã é obrigatório para a psicanálise? Será? E aí, nós já entramos no tema. Este é o tema que eu e o nosso mestre, professor Alexandre, iremos debater hoje, conversar. E estamos aqui também para debater com você, acolher as suas angústias referente ao tema, ou as suas afirmações, as suas reflexões. Bora lá? Vamos comigo e o nosso mestre, professor Alexandre. O tema, então, o divã é obrigatório para a psicanálise? E aí? Você tem alguma reflexão já sobre isso? Tem refletido? Já tem alguma afirmativa? Já tem algum pensamento mais concreto, assim, mais afirmativo sobre essa questão do divã para a psicanálise? Bom dia! Tudo bem? Bora lá, daqui a pouco a Ale tá entrando também. E aí, Rory, o que você pensa sobre o divã? É obrigatório para a psicanálise? Me conta. Fale mais sobre isso. Quer falar deitada no divã ou face a face? Como que você quer começar? Fique à vontade e bora lá, né? Vamos primeiro tentar entender o que acontece aí, de onde que vem o divã. Freud que inventou o divã, né? Será que ele simplesmente começou na clínica? Não usa? Então, acho que não. Legal. Ainda não, né? Vai para essa linha psicanalítica? Tem gostado? Acha que não é obrigatório. Vamos lá. Vamos ver o que vai sair aqui. Cadê o Alê? Tô esperando o Alê entrar. Então, tem uma história, né? Como tudo tem uma história, né, Rory? Tudo tem uma história aí. Vamos ver qual que é a história do divã. O Alê como professor. Tem como não gostar? É isso aí. É verdade. Bom dia, Ali. Tudo bem, Kessa? É verdade. O Alê, ele contribui muito bem, né? Ele traz muitas contribuições pra gente e continua nos ensinando sempre. É muito legal isso. E por isso essa parceria aqui. O Alê, não sei se está tendo alguma dificuldade para entrar. Acabei de falar com ele. Bora. Ele bora. Então, cadê o Alê? Cadê o Alê? Bora lá, Alê. Cadê você? E você, Li, você usa o divã no consultório? Como que é? Você faz uso do divã? É um sofá? Como que você faz, Li? Cadeira, poltrona? Como que você faz aí, na sua clínica? Deixa eu só ver aqui se o Ale tá tendo alguma dificuldade, algum problema para entrar. Se eu vou precisar entrar de novo para que ele consiga acessar. Tem os dois, poltrona e divã. Olha só. É sobre isso, né? No meu consultório eu tenho um sofá de 2 lugares, mas na verdade cabem 3. Né? Ali eu faço uso também como um divã, né? Se a pessoa também quiser deitar, tá lá. Só não dá para eu ficar atrás da pessoa porque não tem espaço. Mas dá para a pessoa ficar aí com ela mesmo sem olhar para mim. Que essa é a grande questão também. Aí, Ale, vamos lá. Agora o Ale veio. Eu acho que ele foi pegar um... Ale, bora. Cadê? Bom dia. Aê! Tudo bem, Ale? Não, porque eu fui pegar um café, eu fui, mas aqui não entrava você ao vivo aqui para mim
Não? sei lá, como é que chama a parte de cima lá? Não Tá. acusava que você estava ao vivo, eu ficava atualizando e não. E eu não aparecia, entendi. Eu tô vendo aqui que acho que ficou uma coisinha no meu dente. E é ao vivo a gente, né? Eu tomei um café, um pãozinho, então, com café. Depois Ale, deve. bora lá. Bora lá, vamos falar Tá. sobre isso. Vamos, né? Muito legal, um tema bem bacana, porque o divã, ele é um clássico, né, para psicanálise. Ele é um É. clássico. E aí acaba surgindo muitas dúvidas, né? Quer dizer, então, que quem pratica psicanálise, o psicanalista é que usa divã. Quem não é Uhum. psicanalista não usa divã. Ah, Mas por que o divã? Qual o simbolismo do divã? Tem simbolismo? É apenas um sim. sofá? Foi Freud que inventou, né? O divã, ele que falou do nada, de repente, vou colocar um divã. Ah, Será que também tinha alguma vou, coisa a ver com ele, o divã? Ou era vou só com o construir um, paciente? vou construir um sofá esquisito aqui. Não é? Não É, é? E antes de que, você entrar, eu tava conversando com as meninas aqui, ali, a Rory, perguntando para elas se na clínica delas tem divã. A Rory falou que ainda hum, não, na dela, e ali falou: olha que fina, tem um divã e uma poltrona. Eu falei: tem, é sobre isso. Aí eu tem. falei: no meu só tem um sofá de 3 lugares que pode ser adaptado para o divã, se o paciente quiser Ah, deitar, dormir, enfim. sim. E no seu, Ale, você tem divã, você tem sofá, o que, que você Não, eu tem aí? tenho um sofá, na minha sala, né? Que na sala dele Uhum. tem o divãzinho que é herança de Dona Hebe ainda. É, Uhum. tem um sofá de 2 lugares. Se a pessoa Uhum. quiser deitar, ela deita. Se ela quiser dormir, ela dorme. Eu, nos intervalos, uso para dormir um pouco também. O, A o, gente faz isso, né? o divã é como se fosse o nosso break, né? É, exatamente, exato, Ale, Ah, exato. deixa eu deitar um pouco aqui para descansar. Não, Isso, mas a gente o, o, não é psicanalista e como que a gente não tem divã? não, tem sofá, certo? É que Então, assim, eu vi, né? Eu que sugeri o tema, tá, gente? Eu que sugeri o tema. Eu recebi no Insta uma pessoa comentando da série Terapia, né? E respondendo a questões feitas para ela. Ela deve ser alguém importante daquele seriado em terapia. é que E escreve, questiona, né? Eu depois estava vendo. tá, acho que é isso. E perguntando para ela por que que não tem divã no cenário do Em Terapia, né? E ela explica, né? Depois quem quiser acompanhar, a gente deixa o link dela ali, mas ela explica que até tem um divã, né? É que os pacientes ali do Em Terapia, não só eles não estão, a série não foi feita exclusivamente para psicanalista, né? Como também não faz muito sentido em 2026 a gente ficar cobrando esse tipo de coisa da psicanálise, por mais que o psicólogo ali seja de uma abordagem psicanalítica, né? Na série brasileira com o Selton Mello, porque a original era um psicólogo de orientação rogeriana, né? Isso, Terapia, é legal. terapia centrada no cliente e terapeutas centrados no cliente. Mas é engraçado, né? Porque ver o vídeo me despertou essa lembrança, Sim. essa memória de 30 e lá vai cacetada de anos habitando o território da psi, né, da psicologia, da psicanálise, em que volta e meia o divã passa a ser nomeado, né? Então, por um lado, há muitos anos eu escutava, não escuto mais hoje em dia, mas escutava muito, de que é, o divã é um instrumento, é um móvel fundamental, importantíssimo para a psicanálise. Tá, Uhum. aonde você encontra um divã para comprar? Quando eu tenho aqui em casa, você acredita? Quando eu, Ah, eu queria um divã, eu pedi para fazer. hum, perfeito. Você vai em qualquer loja de móveis, das mais populares, das mais rebuscadas, você não encontra este móvel.
Você encontra milhões de tipos de sofá, inclusive. Retrátil, não retrátil, modular, com um pezinho, sem pezinho, com espuma assim. Mas você não existe, ninguém faz. Só se você encomendar, né? Então, assim, nunca fez muito sentido para mim esse questionamento. É um instrumento fundamental da psicanálise. Por outro lado, nesse tempo todo, eu sempre vi terapeutas, colegas, né, professores também, ao longo dos cursos aí que eu trabalhei, professores de outras abordagens, como comportamental, inclusive, tá? Que fazem questão de ter o divã na sala. E sempre me causou muita estranheza, mas se ele é comportamental, por que ele tem o divã, se o divã é uma ferramenta importante para o fazer psicanalítico? O que um comportamentalista faz com o divã? Que Qual o relação simbolismo, é? a função para ele, né? Mas não só, tá? Comportamentalista. TCC, humanista. Como se o divã tivesse virado um fetiche, não só para psicanálise, mas um objeto fetiche também para todos os psicólogos. E isso, claro, me faz concluir que a gente não sabe absolutamente mais nada sobre o que, de fato, concretamente, é esse móvel que, para os marceneiros e designers, em 2000, no ano 2000, 2026, ele não compõe mais o repertório de móveis de uma casa, de um escritório, seja lá do que for. Hoje em dia a gente faz cadeiras ergonômicas, cadeiras para gamers, né? Teclado para gamer, mouse para gamer, mas divã para si, ninguém faz mais hoje em dia. Então, sugeria, a Daíse aceitou, agora ele está perguntando se na Shopee tem. Acho difícil os chineses estarem produzindo divãs móveis, mas enfim, me despertou, né, a curiosidade de falar sobre, de explorar mais um pouco esse tema, até porque está sendo debatido aí com essa série, com essa nova temporada da série Em Terapia, né? Uhum. E, já começando, né, é, Freud não inventou o divã, que é Como uma não? De coisa onde veio? que é uma coisa que as pessoas costumam falar. Não, Freud criou o divã, ele, né, é, Porque ele obriga... ficou conhecido através dele, né? era um dos móveis centrais do consultório dele, né? Uhum. E ele falou muito sobre a importância do divã para o relaxamento do paciente, para o paciente poder associar livremente, sem estar mirando, fitando, né, o psicanalista nos olhos, frente a frente, né? Então, a importância do divã para a psicanálise do Freud sempre foi, mas de onde surgiu o divã, né? E eu lembro quando eu Uhum. estava fazendo minha especialização em psicanálise no SEDES, a gente discutia muito isso, né? Tinha uma discussão sobre as questões técnicas, o setting analítico, etc. E o que me surgiu, até lembro de ter chegado a fazer uma monografia em alguma disciplina sobre o assunto, né? Sobre as questões técnicas. E eu fui nomeando lá naquele trabalho a coisa que eu sustento até os dias atuais, né? Do divã ser uma herança da pré-história da psicanálise. Uhum. E uma herança que o Freud traz para dentro do consultório dele, de psicanalista, né, que era algo extremamente dos médicos, Freud, Jung, Breuer, Abrams, Ferenc, etc., né, que atendiam as histéricas da burguesia nas casas das histéricas da burguesia. Elas, inicialmente, na pré-história da psicanálise, não era o paciente que vinha até o consultório, era o médico que ia até a casa da família.
tentar dar conta de alguma coisa que não era uma situação de internação hospitalar, ou já tinha sido uma internação hospitalar e o hospital não tinha dado conta daquele sofrimento pelo qual a histérica passava, e o médico da sociedade, da alta sociedade, ia até a residência para fazer atendimentos. E ia todo dia, ia várias vezes na semana fazer atendimento de acordo com a manifestação dos sintomas daquelas pacientes. Aliás, Olha fazendo aí. um parênteses sobre isso, eu sei que recomendar leituras é meio que cair no vazio, mas a gente precisa ler estudos sobre a histeria, a gente precisa entender essa passagem, né, de um médico para um psicanalista. E o texto Inclusive, é... pode falar. eu quero aproveitar o gancho, é isso que eu ia te falar. Inclusive, tem um texto de 1912 de Freud que o título é Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Né? É um texto que ele fala também sobre Também, isso, sobre essa questão do divã. mas sim, mas eu gosto mais do estudo sobre a histeria, porque Sobre a no estudo sobre histeria. a histeria a gente tem acesso a um relato médico-clínico da Sim, situação orgânica, física, psicológica, social, econômica do paciente, né? E é extensíssima, são páginas e mais páginas em cada caso, na descrição da sintomatologia dos pacientes, né? é Das muito rico, né? pacientes. É um texto muito Nossa, rico. nossa. Então a gente vê, né, antes do. Porque, por que eu falo pré-história da psicanálise? Porque a psicanálise surge como tal a partir da adoção pelo Freud de uma nova técnica de investigação do psiquismo inconsciente chamada associação livre de ideias, o que ocorre ali por volta da passagem de 1899 para 1900, né? Então, Uhum. na pré-história, a gente tem acesso a ver que os médicos todos que começavam ali a tentar entender as doenças mentais, e sim, eles tinham que entender as doenças mentais, porque o principal capital da burguesia, os seus filhos, estavam adoecendo de doenças que não eram orgânicas, não eram resolvidas pela medicina, os médicos estavam ali nesse movimento. Então, no momento ali, a técnica mais inovadora que existia, né, era a tal da hipnose, Uhum. Que né? já era feita num divã. É isso, quer dizer, ela podia ser feita de qualquer forma, né? Mas Uhum. você na casa do paciente, você procuraria um lugar em que você pudesse não só ter a privacidade para estar com ele, mas um lugar em que ele pudesse estar sentado de maneira reclinada, né? Uma maneira relaxada, mas não totalmente deitada. Então, Uhum. nesse sentido, o meu sofá, o seu sofá, a gente precisa de muitas almofadas para manter o paciente minimamente Inclinado. reclinado, não deitado. Porque deitado É, dorme, exato. né? Deitado Por isso dorme. que tem Está. os quatro, tem quatro travesseiros, tem quatro almofadas, pelo menos no meu sofá. Você quer Uhum. deitar? Põe aí. Reclinado, você fica naquele estado de você não está totalmente em vigília, você não está totalmente na consciência, como nós estamos aqui sentados falando, reclinado, você está mais relaxado que na vigília, mas não está Sim. dormindo também. Então o divã era um móvel comum na casa das famílias burguesas, e aí eu vou revelar minha ignorância, não tinha nos hospitais, não tinham nas clínicas dos médicos, na medida que as clínicas dos médicos que caminharam para fazer psicanálise eram médicos que atendiam nas suas casas. Uhum. A clínica era do lado, dentro, era um cômodo da casa, né? Uhum. Não era
um espaço profissional como o seu consultório, como o meu consultório, misturava-se um tanto ali, né? Entre o que é casa e o que é. Tem biografias de pacientes do Freud publicadas que são divertidíssimas de ler, né? Diário da minha análise com Sigmund Freud, é um livro maravilhoso de um paciente que ele até revela que a governanta do Freud, o Freud não sabia disso, a governanta do Freud vivia oferecendo chá e biscoitos que ela fazia na casa, né? Para esses pobres coitados que chegavam ali no consultório do Freud e tinham que esperar o atendimento terminar, o anterior, ou tinha que esperar o horário dele. Ela era useira e vezeira em oferecer, né, alguma coisa para as visitas. Olha só. Mesmo que fossem frequentes. Então, voltando, assim, eu não sei qual era, dentro da estrutura burguesa de casa, a função de um sofá reclinado como esse. Ok, não sei. Mas era o instrumento mais presente ali nesses espaços privados, das bibliotecas dessas casas. Talvez fossem para leitura, sei lá, o marceneiro, o estilista de móveis que criou o divã, talvez ele estivesse pensando nisso, né? A ideia era essa, né? E um sofá bom para leitura, por exemplo. Sei lá eu, né? Em que você não dorme, mas você fica relaxado, não sei. Precisaríamos voltar para o século retrasado para ter acesso a essa ideia dos designers de móveis. Tinha lá esse móvel nas casas das famílias abonadas, que era quem chamava os médicos para... E além de ser muito charmoso, né? Charmoso, o charme fica mais pelo nosso fetiche profissional com o divã e pela raridade dele, porque é um móvel inútil. Mas calma, não tô, não, pera, muita calma nessa hora. Ale, ele é um móvel charmoso pelas formas redondas, e eu gosto eu gosto muito do divã, que é o que eu tenho aqui em casa, um pitonê que chama, né? Que são aqueles botões fundos, assim. Olha que charme, que elegância. É de um móvel. Um móvel que é desconfortável. Eu prefiro o meu sofá em casa, que o encosto dele dá uma reclinada, as pernas, né, o assento se prolonga. Né? Apesar de eu não usar, né, o assento se prolonga, mas ok. Enfim, não sei qual era o sentido para os designers, mas a psicanálise, na sua pré-história, na prática da hipnose, encontrou um uso interessante para este móvel. Sei lá, se era inicialmente quem pensou para leitura, para contemplação, não sei. Mas os médicos encontraram um uso importante para a hipnose por conta dessa postura que o paciente a ser hipnotizado ficava. Então, o próprio fato do médico ficar atrás do paciente, também o que a psicanálise herdou da hipnose junto com o divã, o próprio fato do médico era para ele manipular o instrumento, fosse o relógio, fosse uma caneta, fosse... Teve uma época que o Freud usou com alguns pacientes, porque ele mesmo dizia que ele era um péssimo hipnotizador, ele usava a técnica do... agora eu não lembro o nome do médico, mas de pressionar o dedão na testa do paciente para sugestioná-lo. O método de sugestão. Para sugestionar, que eu não lembro o nome do médico, né? Para sugestioná-lo que ele, a partir dessa pressão, iria relaxar, etc. e tal, né? Enfim, eram pessoas também extremamente sugestionáveis, porque estavam num sofrimento psíquico, um sofrimento, um adoecimento físico, apesar de não ser orgânico. Um adoecimento, portanto, psíquico, né, extremamente intenso. E pessoas em desespero, porque ninguém tinha respostas, né? Não tinha um Google para dizer
que a minha dor que não é orgânica aparece no meu corpo físico, né? A tal da fibromialgia. Não tinha. Então eram pessoas que tinham passado anos e anos atrás de tratamentos, sintomas e mais sintomas e coleções de sintomas que se perpetuavam, e aí encontravam nesse espaço de relaxamento do divã, o médico tentando hipnotizar, seja lá fosse com qual instrumento, né? Encontravam a possibilidade de ali, com aquele relaxamento da hipnose, né, deixarem o inconsciente vir à tona. Então, o divã é ferramenta fundamental para a hipnose. Ah, mas dirão os hipnólogos, eu consigo hipnotizar até por ligação de vídeo. Ok, hoje em dia, beleza, você não precisa, mas naquela época era uma ferramenta fundamental para os médicos que tratavam as doenças. Então, a herança para a psicanálise, não é que a psicanálise inventou o divã, ela não inventou nada. Né? A genialidade do Freud não está em questão, mas isso ele não inventou. Ele trouxe da prática clínica anterior à construção do método da associação livre. Ele percebeu, né, que manter a pessoa consciente, não estando no campo de visão dela, era também bastante útil para que a pessoa associasse livremente. Mas não é o móvel. O móvel é legal, ele faz essa função. O que a gente esquece, o que a gente não quer olhar, que a gente só quer ferramenta achando que a gente reproduz, faz a mesma coisa, é que esses pacientes do início da psicanálise, do Freud e dos outros médicos, eram pacientes de 6 vezes por semana. Exato. E aí entra uma outra pacientes, questão. 6 vezes por semana, graves. Ou eram pacientes de 3 vezes por semana, neuróticos ainda funcionais. E pessoas que, tendo esta relação, que você está 6 vezes por semana ou 3 vezes por semana com uma pessoa, você consegue, de fato, você já tem um convívio, uma intimidade suficiente para o relaxamento ser maior do que o proporcionado por um móvel, seja ele qual for. Que seja uma almofada, que seja um sofá, que seja um divã. Né? Então, a confiabilidade desta relação é que ia trazer a possibilidade do paciente entrar nessa postura que a gente chama de mais regressiva, mais importante até do que o móvel. Né? Entrar numa postura mais regressiva e associar livremente para permitir a emergência do inconsciente. Aqui a gente adora fetichizar as coisas. Então, se eu tiver um consultório parecido com o do Freud, com os mesmos móveis, que livros que eu vou ter na estante, porque os livros precisam sugerir que eu sou, que obras de arte eu colocarei na parede. E as pessoas nunca foram ver o consultório do Freud, era caótico. Qualquer neurótico obsessivo surtaria no consultório dele. Apesar dele ser né? Com a coleção dele que ele tinha, né? Não, mas a profusão de objetos, todos os recuerdos de viagem que ele fazia com a família, e fazia muitos, ele tinha dentro da sala dele. Sem contar que nos últimos anos de vida, ele atendeu com o cachorro do lado, né? Olha que máximo, eu vou atender com as minhas duas. Eu já pensei em levar as duas. Ô, Ale, mas sabe uma coisa que eu achei muito legal também? Eu não sei se está nesse texto da Recomendações aos Médicos, de 1912, que eu falei, olha que interessante, né? Freud tem uma questão pessoal do divã para ele também. Né? Porque por essa questão que você já trouxe aqui, e a gente precisa, é importante contextualizar, eram pacientes que iam 6 vezes. Né, na semana, e quase a semana inteira, praticamente a semana inteira, só um dia que não. E aí, imagina, e quantos desses pacientes ele atendia no dia? Quantos pacientes ele atendia no dia? E para ele, era muito cansativo ficar também olhando sempre nos olhos dos pacientes, né?
E também, então, a questão do divã foi uma forma que ele encontrou também para ele, de uma questão pessoal, para ele não precisar ficar também nessa atenção Sim, o tempo todo, né? porque para ele também era, Olhando. e para ele também era de, como eu falei, né? Ele não era ele se dizia um péssimo hipnotizador. Uhum. Para ele Ele também não, não era, né? ele não gostava muito disso. Não, não era confortável ficar o tempo todo olhando olhos nos Sob, olhos do paciente, como a gente precisa no atendimento face a face, quando ele é feito face a sim. face, E os né? atendimentos aqui são face a face, porque nós estamos em 2026. Nós estamos num mundo controlado pelo olhar. O olhar, né, tem uma presença absolutamente massiva em todos os pequenos lugares do nosso cotidiano, né? Exato. Nós somos vigiados por câmeras 24 horas por dia. Você entra no elevador do teu prédio, tem câmera. Você sai no corredor do teu andar, do teu prédio, tem câmera. Você vai na banca de jornal, tem câmera. Você vai na padaria. Banca de jornal nem todo mundo conhece, tá? Mas você vai na É padaria, verdade, tem né? câmera. Você vai no shopping, tem câmera. Tem câmera dentro, tem câmera fora. A gente liga o jornal, a televisão e vê um monte de instantâneos, né? Hoje de manhã, pegar o exemplo de hoje de manhã, né? O cara foi na igreja, não sei em que cidade do interior, roubou uma santa, né? E ele, ao sair com a santa embaixo do braço, ele faz o sinal da cruz. Quer dizer, o Pra ladrão da sair em santa segurança. está lá gravado em vídeo para a gente ver, né? Então nós estamos num mundo que ele prende a atenção pelo olhar. O olhar é convocado 24 horas por dia a olhar o mundo. Então é óbvio que as pessoas têm uma dificuldade gigantesca, muito maior, de se abandonarem e nós não estamos numa clínica também, né, de se abandonarem a essa condição regressiva abrindo mão do olhar, né? E nós não estamos numa clínica, no mundo hoje, com pessoas gravemente, minimamente gravemente enfermas, como eram essas do início da psicanálise. Hoje só faz análise 3 vezes por semana, a gente nem faz mais todo dia. Pacientes gravemente enfermos, gravemente. Ou então, se você quer ser candidato a entrar na Sociedade Brasileira de Psicanálise, ali é condição sine qua non que você faça análise a 800, a 1.200 reais a sessão, Cada 3 vezes, sessão. 3 vezes por semana, porque é uma obrigação do currículo da Sociedade de Psicanálise. Então não faz sentido, né? Estou colocando essas coisas, porque não faz sentido a gente ficar preso nesse fetiche do divã em 2026. E aí, exato. E aí, antes de responder essa pergunta da Rory, é isso que eu quero trazer também, porque e aí hoje a gente sabe, Lacan vai falar acho que mais sobre isso, né, Ale? Porque Sim, tem essa questão do tempo, né? Eles falam a passagem para o divã, né? É como que isso. isso acontece, porque aí tem o divã, ele é uma questão simbólica dentro do setting analítico para Sim. isso, né? Então acho é importante a gente poder falar o que que é essa passagem para o divã, o que que isso significa, Quem né? decide, quem decide é o paciente, na verdade. Então, A gente oferece, tá? Então isso. eu ofereço para os meus pacientes a possibilidade de deitar, de relaxar, e explico quanto mais, né, relaxado você tiver, melhor para a gente fluir aqui na terapia. Mas esse convite raramente ele é aceito. Ele normalmente é aceito por candidatos a psi, né? É, Estudantes que estão fazendo é, análise é. e que querem experimentar. Mas quem E ali, decide, na minha opinião, quem decide o momento que vai, quando vai usar o divã é o paciente.
não é o terapeuta. Então, é interessante essa sua opinião, né? É legal você trazer, Ale. Eu também penso no seguinte: quando lá atrás, né, também quando eu fui ver, entender melhor essa questão do divã, eu entendo também, Ale, e assim, concordo, que o divã, eu tive uma experiência, né? Eu passei, já fiz análise, né? Que me Com convidaram e para o sem. divã, que analista, né? Me convidou Aham, para o divã, e por ser lacaniana, sim. aí também até quero trazer essa questão, uma questão minha como exemplo. Ali eu compreendi, né? Eu estava no início, eu estava já, né, tinha acabado de me formar, então ali, por ela ser lacaniana, então ali já tem uma estrutura, um simbolismo que Lacan vai trazer essa questão das primeiras entrevistas, né? De primeiro, quando você conhece Sim, o paciente chega, então vai fazer a entrevista, ele vai ficar numa poltrona. Então você tem duas sim, poltronas ali, né? Então ali você vai conhecer o paciente, está face a face, igual a gente faz isso. aqui. À medida que o paciente ele vai falando e você vai observando, analisando, Sim. né? Tudo Você aquilo que o vai paciente está ins- trazendo. instruindo ele sobre a existência do inconsciente. Isso, você vai falando, e aí você vai vendo o quanto também o paciente, ele quer olhar para ele quer fazer, né? Ele quer ter esse trabalho de análise, o quanto ele está também Sim. pronto no sentido de desejar se conhecer, de conhecer o seu inconsciente na medida do Sim, possível, né? Aquilo que é possível se conhecer do claro. inconsciente. Aí se faz, aí quando também esse analista ele vê que esse paciente ele já está enveredando por aí, trazendo, né, essas demandas, ele faz esse convite Sim, também, né, para deitar o divã. E aí uma experiência minha, assim, e até por isso que quando eu fui montar o meu consultório há 12 anos, 15 na verdade, né, sim, atrás, eu pensei muito, eu ponho um divã, eu ponho um sofá. Aí eu lembrei da minha experiência e eu falei, muita calma. Nessa hora já entendia, né, também tudo isso, a questão do divã e tal. Eu falei, sim. um sofá pode virar um divã, enfim. Por quê? Porque a minha experiência, e você trouxe uma questão muito legal do face a face, do olhar, da contemporaneidade, sem falar, ou falando muito, na verdade, né, Ale, que nós fomos constituídos pelo olhar, o olhar do outro, Sim, da função materna. Então, sim, essa é a também. nossa primeira constituição. Né? Aham. Então, imagina o quanto é importante o olhar. Não é à toa que a gente Uhum. está cheio de olhares, câmeras e tudo mais. O Big Brother faz sucesso por quê? Porque a Sim. gente quer olhar e quer ser visto também, né? Uhum. E aí, Ale, sabe, eu fiquei pensando muito, porque quando eu fui convidada, aí nas duas primeiras sessões, a gente fez face a face. E quando ela fez o convite para eu ir para o divã, eu deitei. A minha experiência foi muito, muito angustiante. É. Porque aí também tem essa questão técnica, que quando você pede para o paciente ir para o divã e deitar ali, você está levando o paciente, é um ato simbólico, vamos dizer, né, Ali? É bem simbólico assim, ó. Você vai estar com você mesmo, é você e o seu É. inconsciente, você vai dar de cara com ele, porque quando a gente está no face a face, a transferência, eu estou aqui, né, falando com a Lê, a Sim. minha transferência, tem coisas que eu estou transferindo que eu não estou Uhum. percebendo, mas eu estou transferindo Ah, toda hora coisas para ali. E sim. no divã, eu fico com a minha própria transferência. Eu me E vejo o que é extremamente regressivo. muito. Até me arrepia. Olha, Regressivo. tô arrepiada. Re- regressivo. É isso que o divã proporciona. A Exato, regressão. o divã proporciona a regressão. E aí é um. E ainda mais assim, É a nos dias de regressão hoje, porque é você com você mesmo. Você não é você tem com você o mesmo olhar do outro para manter-se num nível de consciência e e de contenção. maturidade, de coerência, contenção, racionalidade, Contenção. to- Então, e todos os aí é mecanismos de isso que. defesa. Desculpa, Lê, é verdade. Todos os É um assunto mecanismos muito de gostoso, defesa. né? E aí, por isso que eu fiquei pensando muito, porque ainda mais hoje, no mundo que nós estamos, é por isso que é muito raro a gente ver alguém deitar no divã, porque as pessoas não Claro. estão conseguindo conter nada, angústia, nada. Então você imagina, você colocar uma pessoa no divã
é você colocar ela em desamparo. Sim. Assim, se não for, não vou falar Sim. um desamparo absoluto, mas é como se. É. Porque é muito regressivo, é muito angustiante. Sim. E aí, isso pesou muito na minha escolha, sabe? Mas claro, é Claro. isso que você trouxe. Mas se o paciente quer deitar, claro, ele fica à vontade. E Ok. tanto é que eu tenho paciente também, no face a face, que não fica olhando para mim. Ele fica olhando para a Uhum. parede. E ele já falou, Sim. ele falou, Daisy, ó, eu não vou ficar olhando para você. Ótimo! Ele vai Sim. olhando para a parede, você entendeu? Então, a análise acontece, a associação Claro. acontece. Porque o que diz que estamos fazendo psicanálise não é o divã, não é a falta do divã, não é a quantidade de poltronas, não é se você tem uma mesa, onde a mesa fica, não são os livros e bibelôs que você tem no consultório. A psicanálise só pode ser psicanálise porque ela é uma análise do funcionamento inconsciente. Enquanto a gente estiver visando, falando, conversando sobre o funcionamento inconsciente, nós estamos fazendo psicanálise. Senão você vai dizer, Melanie Klein não era psicanalista porque ela jogava com crianças. Como assim? Claro que era, né? E o inconsciente estava É, ali. não é que ela colocava os bebês pequenos que ela atendia, as crianças pequenas, Deitadinho. deitadas no divã e associe livremente. Ela ia para o chão e brincava com as crianças como quem é kleiniano faz até hoje. Né? Então, e hoje, inclusive, além do divã, só porque eu me lembrei aqui, Claro. experimenta na ligação de vídeo, no online com o paciente, né? Ele manter a câmera focada nele, mas sem ele estar olhando para você. Ó, deita aí ou relaxa, deixa eu te ver, mas você não me vê. Ou faz uma ligação em que você não compartilha a tua imagem. Ou, melhor ainda, faz uma ligação só de áudio. Uhum. Você vai ver nessas modalidades do online que é possível também você O chegar divã tá nessa lá. condição regressiva. Vou desligar a Sim. minha câmera aqui, você vai entrar para fazer a live, você vai falar e comentar sem me ver. Olha que delícia, angustiante que vai ser. E quantas vezes nós não fizemos assim? O que aconteceu? Por força, Ora você não me via, ora eu não te via. E era muito por força angustiante. das falhas. Eu tenho conhecido um psicólogo que quando começamos no online, ele só fazia atendimento por ligação telefônica. Olha só. Porque não tem o delay, né? E ninguém se Verdade. vê. Eu só fico preocupado dele não estar vendo a pessoa. Uhum. Ok. Mas é associação livre. Quando você Exato. não, quando você não vê o seu interlocutor, você vai falar, obviamente, com um interlocutor interno. Uhum. Né? Então, todo o teu discurso é mediado não pela presença concreta de alguém que te olha, que faz gestos, que fala, mas por alguém que você tem dentro de você com quem você está dialogando. É basicamente isso. Então, Sim. existem divãs, né, tecnológicos, se é o caso Vários. de você circunscrever a psicanálise a um instrumento. Existe essa possibilidade. Só que não é isso que marca a psicanálise, não é o objeto, Exato. Não é um modo. mas o Exato. objetivo. Não é o É o que objeto, ele mas é o simboliza. objetivo. Não é o O que objeto, ele simboliza. é o nosso objetivo de tematizar e falar sobre o funcionamento inconsciente. E E aí, Ale, respondendo é a isso que eu ia pergunta, falar só para agora. responder a pergunta da Marina, isso desde o Freud, Marina, há uma recomendação, não só relacionada ao divã, mas há uma recomendação, né, de que pacientes psicóticos com estrutura psicótica, né, não devessem ser submetidos
a psicanálise convencional. E essa prescrição existe até os dias atuais. Mas isso não quer dizer que a psicanálise não possa tratar psicóticos. Nós estamos falando da psicose dentro do consultório, né? Como ferramenta, como única terapia para o paciente psicótico. O paciente psicótico precisa de uma série de cuidados, entre os quais o psicanalítico também. Mas no acompanhamento do paciente psicótico, na sua tentativa de estar adaptado, minimamente adaptado, a uma vida, entre aspas, normal. São os acompanhantes terapêuticos que surgiram da prática clínica da psicose pelo Lacan, o acompanhamento terapêutico. Então não é um psicanalista no consultório escutando os delírios, né, óbvios delírios de um paciente psicótico, sem poder integrar esses delírios numa vida cotidiana. É o psicanalista acompanhando o paciente algumas horas por dia no seu cotidiano, tentando integrar os seus delírios ao cotidiano desse paciente. Até porque, e é muito legal falar isso, né, Ale? Porque até porque se o divã ele já leva a gente para uma regressão, né? O psicótico, ok que ele já está cindido. Se ele está em surto, ok que ele já está cindido. É puro funcionamento inconsciente, né? Então assim, não dá, né? Você precisa ter ali outros manejos, né? Sim. Outros manejos e muito provavelmente no face a face, porque ele está em delírio e tudo pode acontecer. Que não tem como não associar isso à questão contemporânea da psicanálise para autista. Nós não vamos trabalhar com uma criança autista na mesma modalidade que você trabalha com uma criança neurótica. Você vai trabalhar com a criança autista, principalmente trabalhando a maternagem, a paternagem, a educação que essa criança recebe, que é necessária para, né, a constituição de um psiquismo que ali ainda não foi possível por todas as dificuldades de pai, de mãe e de escola de frustrarem as crianças. Então você tem que fazer isso necessariamente na vida da criança, fora do consultório, né? E com os responsáveis pela capacidade que essa criança precisa desenvolver de suportar as frustrações. Olê, e aí, deixa eu dar uma cutucada mais também aqui. E aí, nessa mesma pergunta que a Mari trouxe, a gente, eu quero ir um pouco além no sentido assim, pegando, Mari, isso que a gente está falando do simbolismo do divã, não do objeto em si, mas do simbolismo do divã, quando ela escreve, para quem que não é recomendado? Então, no simbolismo do divã, que a gente entende que é uma passagem para a associação livre, que é do paciente começar a se enxergar, olhar para o seu inconsciente, se uma pessoa não quer ser analisada, ela quer vir só para ter uma melhora, ela quer uma resposta, ela não entra em análise. O que é não entrar em análise? A pessoa não consegue se responsabilizar, a psicanálise não é para ela. Quando a pessoa só vem querer, eu melhorei, então acabou. Oi? A pessoa em atuação. A pessoa em atuação, eu melhorei, não preciso mais, ou eu quero fazer a cada 15 dias, ou eu quero fazer só um mês. Isso não é análise, isso não é psicanálise. Porque, e aí é uma outra questão muito interessante, a gente até pode trazer para uma live, porque isso também atualmente, Ale, eu percebo, e você provavelmente tem no seu consultório, as pessoas numa demanda de querer fazer a cada 15 dias. Sim. Tem exceções, cada caso é um caso, não estou generalizando. Isso. Não estou generalizando, tem exceções, tem questões cada caso... tem questões de enfermidade, de adoecimento que impossibilitam uma análise semanalmente. Então, assim, tem questões, mas cada um tem uma questão. Existências psíquicas.
Então, e aí é aí que tá. Quando entra essas resistências psíquicas, tem as resistências psíquicas que, ok, você precisa afrouxar um pouco, e tem Sim, outras também que, se você você atende precisa. essa demanda, você faz parte do sintoma. Isso. Você, não é, Lê? É aí É. que, que você precisa compreender dentro do contexto com aquele paciente. E como é o tempo de sessão também, Dai? Exato, Tem paciente exato. que é 40, tem paciente que é 45, é 47, é 50, é 1 hora, 1 hora e 5, 1 hora e 10, 2 horas. Exato. Então, assim, percebe por que eu estou trazendo tudo isso, né? Porque essa questão do simbolismo do divã, e é muito legal, que o Ale está marcando muito bem, eu estou marcando junto com ele, não é um Sim, objeto, né? Claro que é importante a gente entender a origem do objeto, como que ele foi parar claro. na clínica psicanalítica, mas hoje, o que a gente faz desse objeto, o uso do objeto, o simbolismo dele, ele é o que permeia, o simbolismo é o que permeia a psicanálise, que é Sim. a metodologia, o estudo do E inconsciente do paciente. é o objetivo, É o não, objetivo, exato, não é é o o objetivo. objeto, né? Exato. Então, se o paciente não quer estar neste lugar, não tem divã, não tem análise. Sim. Ah, mas o problema é que acaba nem tendo o paciente em primeiro plano, né? A questão é complexa, aqui pegando carona no comentário da Marina, porque o paciente nessa discussão, ele não está nem sendo visto. Nós estamos falando muito mais, tentando desconstruir a angústia do psicanalista e sequer, né, é, é, frequenta o divã de um analista para ter acesso inicial ao seu inconsciente, trabalhar o seu inconsciente para daí ele ir estudar e praticar a psicanálise, nós estamos trabalhando com a angústia desse, que acha que adotar símbolos, que decorar o consultório de acordo com o padrão freudiano, lacaniano, kleiniano, winnicottiano, alexandriano, daisiuliano, né, é suficiente para que ele esteja ocupando o lugar de psicanalista. Né? Então a discussão a gente faz não é nem tanto pelo paciente. Eu sinto pena quando a gente começa a discutir e fazer essas coisas, perguntas, né? Porque o paciente está em segundo plano, terceiro plano. É muito mais a angústia do terapeuta querendo se nomear psicanalista, mas achando que o torna psicanalista é o móvel ABC, do que propriamente ter segurança minimamente do que o trabalho, que a sua prática é orientada pelos objetivos da psicanálise, né? Do É que ele você está atender fazendo. é você atender um paciente com distúrbios de ansiedade diversos e querer dar respostas para ele para tranquilizá-lo. Não, a nossa resposta para o paciente que sofre de ansiedade é angustiante, cara. Seu corpo encontrou essa via de expressão, o pânico, acostume-se com isso, aprenda a lidar com isso. Do mesmo jeito que teu joelho ralou no futebol, que você caiu 1, 2, 3, 4 vezes, e toda vez que você se ajoelhar no campo, na igreja, em casa, o teu joelho vai doer, Uhum. porque a pele ali tá frágil. Uhum. Ai, que bom, Mari. A gente então está Não, alcançando o objetivo. então O que não você é quer o escrever? externo, não, Vi, não é o externo, não é a decoração, não são os móveis, Uhum. não são os livros da sua estante que te fazem psicanalista. Vamos dizer o que a gente sempre fala, praticamente em toda live, tá? Faça análise. Este é o Primeiro é primeiro a sua passo, análise. este é o primeiro passo para a sua formação como psicanalista. Faça Até porque análise, é isso só é, isso. até porque, né, Ale, isso é tão importante, assim, parece uma coisa tão insignificante, mas É, não é. É pelo o primeiro pezinho contrário, do tripé, é o primeiro pé do tripé, que se você nunca fez análise, como que você acha que você vai saber se o seu paciente entrou em análise?
Porque eu estudei psicanálise na faculdade, a gente já falou sobre isso em milhões de lives. Não é a teoria que te Psicanalista garante o lugar de psicanalista. A não teoria se pode forma te, gar- através de leitura. a teoria pode te garantir o lugar de comportamentalista. Uhum. Teoria pode te garantir, tua teoria, tua capacidade empática, pode te garantir o lugar como humanista. Mas a psicanálise só se forma a partir da sua análise pessoal. E não é Exato. autoanálise. Só, Exato, não é sozinho. A gente precisa só, de um outro. só Freud fez autoanálise? Não. Isso é uma mentira. Isso é uma síntese mentirosa. Porque se você pegar as correspondências dele, né, desde os primórdios, né, da história pré-psicanalíticas, você vai ver que ele fez muita análise com muita gente. E isso Sim, você ficava também muito angustiado. pega a interpretação dos sonhos, por exemplo. Você vai ver com quantas Exato. pessoas ele conversou sobre os próprios sonhos antes de escrever sobre eles e nos dar uma das obras mais dele. Ah, mas professor, são 600 páginas, são 2 volumes da bibliografia dos 24 volumes, são 2 volumes, é muita coisa para ler. Não tem nada mais rápido, uma live, uma aula no YouTube. Se Não, você for por esse caminho, dificilmente você vai estar se aproximando da psicanálise. exato, é isso mesmo, né? E também ficar vendo podcast, essa live é apenas um instrumento, não é? Ah, Não, vai não vai ler, te formar num analista. Não, vai nunca, ler, jamais. Vai ler, é vai. isso. Muito bom, Ale. Muito bom. E chegamos aí no fim, né? Acho que é por aí. Falamos o mais Esse é o importante. rolê, Esse é o rolê de hoje. tá? Então, Muito bom. resumindo, não é o divã, tá? O que importa é que você esteja procurando trabalhar o inconsciente com seus pacientes, não é o divã. Exato, exato. Não é o Pode, objeto, pode, mas o pode objetivo. ser, pode ser até uma chamada de vídeo, né, em que o paciente não te veja, Pode ser. Exato, para exato. É isso aí. proporcionar as mesmas condições regressivas que um divã. Exato. É por aí. Ale, É obrigada mais isso. uma vez. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui, que assistirão. Dia Que dia? 22 agora, né, depois do final da Copa. 22. É, com o É, tema, já temos um tema também. temos? Oba. Ale, lembra o tema? Deixa eu ver aqui, que já chegou pra gente também. Eu nem vou abrir caixinha também, Ah, na quarta, né? Dia 22. Deixa eu tô marcando aqui para não esquecer. Já temos um tema daí também que tem a ver com a Copa. Bora lá, bom. depois eu vou jogar aí. Que tem a ver com a Copa. A necessidade do brasileiro se sul-americanizar, ser mais sul-americano para ser mais competitivo. Puta que pariu, tá? Desculpa pelo puta que pariu. Mas você vê a Argentina jogar, você vê a Colômbia jogar, você vê o Paraguai jogar, e você vê o Brasil jogar, parece que é um bando de bobo dentro do campo. Os outros não, Não. tem garra, tem raça, vão Que foi atrás. o último jogo, né? Podem não conseguir o que querem, tá? Como Paraguai, Mas Colômbia, Equador. Mas eles, pelo menos, incomodam demais o adversário. incomodam. Coisa que o Brasil não Beijos. fez. Beijo, até a próxima. Até. Acho que a gente